Pessoal, meu nome é Flaviana Nascimento. Hoje vamos iniciar o sistema de ignição e elétrico de motores. Então, como vocês já sabem aí, já conhecem um pouco, o motor ele é o que faz o avião se mover, é o que dá um empuxo para a aeronave e, consequentemente, nós voar, atingir a velocidade suficiente para poder fazer esse voo seguro. E existem então dois tipos de motores, são os convencionais e a reação. E aqui a gente vai abordar os motores convencionais, aqueles com cilindros e pistões. E nos convencionais, os cilindros eles podem ser organizados das seguintes maneiras, sendo radial, em linha, em V e horizontais opostos. O mais comum que a gente vai usar hoje, que a gente vai entender hoje na aula, é esse da foto, que é o convencional. Eles são opostos, né? E a gente vai entender um pouquinho da parte de ignição dele. Então, o sistema de ignição ele tem uma missão de gerar a centelha de alta energia exatamente no momento certo para poder inflamar, misturar ar combustível dentro do cilindro. E essa centelha ela pode ocorrer antes do pistão atingir o ponto morto superior, que a gente chama aí de avanço de ignição, que é para poder garantir essa pressão máxima da combustão, para que ela aconteça no momento mais eficiente. E o conceito aí fundamental na aviação é a ignição dupla, ou seja, ter a redundância total. Então, a cada cilindro, aí como a gente está mostrando na foto, cada cilindro tem duas velas de ignição. Uma em cima, essa da foto é a que está mostrando em cima, e tem outra embaixo, com o mesmo sentido aí, encaixando só aqui embaixo. Então, diferente do carro, ela tem uma vela, a vela do carro tem uma vela por cilindro. Na aviação, ela tem dois conjuntos completos dentro do cilindro, tá? Então, isso significa se o sistema inteiro falhar, o motor ele vai continuar funcionando com o outro sistema, que aí ele permite que você complete, né, o voo com segurança e apenas uma pequena perda de performance pode acontecer. Então, no conceito aí chave da ignição dupla, dois magnetos independentes, dois conjuntos de cabos de ignição, duas velas por cilindro, e aí nós temos a segurança total, que é o motor operando mesmo com uma falha do sistema. Então, o magneto, ele tá ali para poder gerar essa faísca para a vela de ignição. Então, o magneto, ele tem, se a gente for lá na cabine onde o piloto está trabalhando, tem lá o switch do magneto, igual tá na foto, que ele mostra aí, ó, a gente pode selecionar ele como ambos, que é os magnetos ligados, o magneto esquerdo, que é o L, o left, o magneto direito, que é o right, e o magneto desligado. Quando ele está com o magneto desligado, o sistema coloca o magneto em terra. Então ele não passa nenhuma voltagem, não passa nenhuma corrente quando ele está em off, certo? Vamos avançando e a gente vai conseguir entender melhor. E aí, o magneto, então, ele tem o princípio, né, fundamental dele é que ele é um gerador autônomo de corrente alternada. Então ele é o coração aí do sistema de ignição. E a sua permanência na aviação, por tantas décadas, né, que até hoje a gente usa, só que em motores convencionais, né, motores em aeronaves menores, faz com a razão, né, que ele está aí há tantas décadas é que ele é completamente independente. Então, o que significa? Que ele não precisa de energia de bateria, ele não precisa de energias de alternador, do gerador, ele não precisa de energia para poder funcionar. Então, ele funciona, ele gera corrente por si próprio. Então, diferente do sistema de ignição eletrônica, por exemplo, do carro, o magneto ele é um gerador que usa um ímã permanente e é acionado mecanicamente pelo próprio motor. Então, isso significa que mesmo se você tiver uma falha elétrica total na aeronave, por exemplo, a bateria morta, o alternador falhou, tudo está apagado, se a hélice estiver girando, o motor estiver funcionando,
o magneto ele continua gerando energia e o motor continua funcionando. Então essa autonomia dele é vital para poder ter uma segurança em voo. Então ele tem imã permanente, também tem um acionamento mecânico pelo motor, ele é independente do sistema elétrico da aeronave e funciona mesmo com a falha elétrica total. Então ele funciona como? Ele tem o circuito magnético, que ele tem um ímã permanente rotativo, tem um núcleo de ferro com ferro doce e as sapatas polares e a variação contínua do fluxo magnético. Então o que acontece? O magneto ele é ligado, a partir do momento que ele é ligado, ele começa a fazer dentro da bobina, no circuito primário, que é a baixa tensão, a bobina primária com poucas espiras, com fio grosso, ele começa a ter um campo magnético ali dentro dessa bobina primária. E aí, nessa parte aqui, que seria a bobina, ele está encostado, tá vendo que tem essas duas partezinhas aqui, são de ferro doce. Então ele está encostado dentro desse circuito aqui, interno, que tem todo um ferro doce aqui por fora também, que conduz essa eletricidade, né, dos ímãs para a bobina. E aí o ímã rotacionando, quando o motor começa a funcionar, ele está ali na caixa de acessórios, totalmente encaixado com a caixa de acessórios, tem a posição correta que ele deve estar. O motor começa a funcionar com o vilebrequim funcionando, ele vai rotacionar com o eixo do vilebrequim, vai rotacionar o eixo do magneto. E aí, rotacionando esse eixo, ele vai rotacionar o ímã vai gerar um campo magnético, o campo magnético vai para a parte do ferro doce da bobina, que vai direto para a bobina primária. Nessa bobina primária, ele vai começar a gerar campo magnético, e com esse campo magnético ele vai se expandir e vai para a bobina secundária, que também está dentro dessa bobina, que são mais de 13.000 voltas na segunda bobina, que são milhares, né, de espiras aí, fio fino, e ele consegue aumentar essa tensão a maior de 10.000 volts por indução eletromagnética. Com esse aumento, né, de tensão, ele passa para o platinado, né? Essa bobina vai estar aterrada de um lado, mas do outro lado ele vai estar totalmente ligado com o platinado. E o platinado vai pegar essa energia junto com o condensador, que a gente chama de capacitor também, o capacitor vai pegar, vai ficar acumulando essa energia. Então toda vez que for precisar de uma ignição, o distribuidor vai estar ali distribuindo, e aí com essa tensão gerada pela bobina vai passar para o platinado vai ter esse pico de energia, vai passar, o condensador vai estar ali pegando essa energia. Então toda vez que ele vai estar impulsionando, o capacitor vai estar ali ajudando a impulsionar mais essa energia. O platinado vai estar fechando o contato e mandando para o distribuidor vai estar ali mandando energia para cada vela. Só que a gente tem um gap de eficiência aí, que é a posição crítica de máxima variação de fluxo. Tem um momento exato da abertura do platinado e a centelha de máxima energia. Então, ele tem que estar bem encaixado na posição correta com a caixa de ignição, para que a gente não tenha também uma falha da faísca em relação ao cilindro. Então, ele tem que estar realmente bem encaixado para a hora que for fazer a ignição da vela, ele vir a vela no momento exato da centelha para o cilindro. Então esse daqui é o nosso magneto por dentro, né? Com isso, a gente vai entender as partes. Então aqui a gente tem um capacitor que é conectado em paralelo com o par de contatos que é o platinado. Esse aqui que você consegue ver
é o platinado, ele vai estar ali conectado com o capacitor, e toda vez que essa energia vier das bobinas, que ele vai estar aqui conectado com a bobina, essa energia vai também para o capacitor e ele consegue condensar essa energia, que antigamente a gente chamava de condensador, mas hoje a gente chama de capacitor, que são duas placas dielétricas que acumulam energia no meio delas, e aí ele vai condensando essa energia e ajudando para poder fazer esse pico de energia que nessa parte aqui que a gente tem o teflon. Então, toda vez que ele infla, né, que ele pega essa energia, ele infla esse teflon e ele ajuda a fechar esse circuito do platinado para poder mandar, então, para os nossos para o distribuidor. Essa parte aqui seria a parte que está conectada lá dentro na parte do painel, né? Então aqui é onde vai para o switch, que é o left, right, off, né? Então ele é o capacitor conectado em paralelo com o par de contatos do platinato. Ele evita um arco voltaico também quando o contato de platinado encontra-se aberto. Então não só ele ajuda a acumular energia e mandar essa energia, mas também evita com que o platinado tenha esse arco voltaico para poder ter uma faísca correta dentro do nosso cilindro. Então, o circuito magnético, ele é um ímã permanente, tá? Gira dentro do magneto, criando uma variação constante do fluxo. Depois, no circuito primário dentro da bobina, essa variação induz, então, uma corrente de baixa tensão, e aí essa corrente vai passar nas bobinas, né, de pouca-espiras. E aí, quando entra o platinado, que é um conjunto de contato, que é essa parte que eu mostrei para vocês, ele abre e fecha conforme a energia vem, e aí ele pode também interromper bruscamente essa corrente, caso precisa. E aí o condensador ele trabalha junto, absorvendo essa energia para evitar as faíscas e também que entra em contato e acelera o colapso do campo magnético no platinado. E depois o circuito secundário é quando o campo magnético colapsa rapidamente, né? Ele induz então uma transformação eletromagnética, que é uma tensão altíssima, acima de 10.000 volts, numa bobina de milhares de espiras finas, que é a bobina secundária, que está ali dentro, né, da mesma bobina que eu mostrei para vocês. Então, o distribuidor, aí ele direciona essa tensão para a vela correta, seguindo em ordem de voo. E aí, o platinado, ele é responsável por permitir ou não a passagem de fluxo de corrente. Ele normalmente ocorre a centelha com ímãs na capacidade plena e na folga E. Ele resiste ao calor e à corrosão. E ele tem dois tipos, né? Tem o articulado e o desarticulado, que é o mais usado. Aí na foto para vocês perceberem ele melhor, né? Fazendo essa com o capacitor, essa série direto com o capacitor. E aí nós temos a bobina. Aqui é esse ferro, o ímã e as bobinas. Aqui com o ferro doce, né, totalmente conectado aqui também por fora. Tem ferro doce, então essa energia da bobina ela é transferida por esse ferro doce que capta por essas aletinhas, assim, aletas da bobina, que é ferro doce, e passa para o primário. Então, no núcleo de ferro doce, mais o enrolamento de cobre, a gente tem a bobina primária. E depois, como bobina secundária, a gente encontra ali enrolada sobre a bobina primária, dentro dessa parte vermelha. A bobina secundária é constituída por aproximadamente mais de 13.000 voltas de fio de cobre. E quanto mais voltas de cobre ela tiver, mais tensão ela é gerada. A bobina secundária ela possui seu aterramento na bobina primária e a bobina primária tem o seu aterramento no próprio dispositivo, no magneto. A bobina secundária também é responsável por gerar mais de 20.000 volts. Então a bobina primária pega essa tensão, pega esse campo magnético do ímã, passa por indução eletromagnética para
secundária. Essa secundária, como tem mais voltas, né, com mais fios, ela é induzida por esses mais fios. Com o fio pequeno, né, com o fio menor, o fio de cobre, ela consegue aumentar essa tensão até 20.000 volts, que aí então é passado para o nosso platinado. E temos aí então também o nosso distribuidor, que é o que pega essa alta tensão e distribui para nossas velas. Aqui, como vocês podem perceber, ele sai, ó, ele é aberto, ele tá aqui aberto. Esse preto é como se ele tivesse ali encostado com essa parte, essa parte preta tá encostada com essa parte aqui de ferro. Então, essa linguetinha que tem aqui embaixo, ele vai passando por essas partes de ferros, né? Vai rodando, vai passando por essa parte de ferro e vai distribuindo pela lingueta, vai distribuindo essa tensão que saiu ali do platinado. E esses fios é o que está conectado aqui nessa parte preta que vai ser induzido para vai ser transferido para cada vela. Então ele tem o objetivo aí de definir a ordem do setelhamento de velas. Tem uma composição, né, de parte rotativa, né, as escovas, que tem uma escova aqui que está ali em contato para poder fazer a hora que gera essa centelha, tem uma partezinha de carvão que é encostada bem nesse meio aqui. E ele vai transferindo por esse de carvão e aí vai também rotacionando e transferindo para cada ponto da vela. Então ele gira com a metade da rotação do eixo de manivelas e os eletrodos ficam localizados no bloco e são conectados aos cabos de ignição. Então esses são os eletrodos, que está constituído aqui por essa parte preta também para poder conectar com essa lingueta da parte rotacionada. Quando ele rotaciona essa lingueta aqui, consegue ir rotacionando e passando para as partes dos eletrodos, que são essas partes aqui. Passando por esses eletrodos, rotacionando, vai passar pelos cabos e vai direto para a vela. E aí os cabos de ignição, ele possui um fio isolado, né, para cada cilindro do motor. E ele também tem uma das extremidades não conectadas, que são conectadas pela parte, que são conectadas no bloco do distribuidor, e a outra diretamente conectada à vela, que como vocês podem perceber, ele está conectado aqui direto pela vela que sai daquele distribuidor da foto anterior. Essa é a nossa vela, que vai direto, uma em cima e uma embaixo do cilindro. E a fiação é protegida por uma blindagem, né, que elimina essas interferências, como a do sistema de comunicação e de navegação, tá? Aqui vocês podem perceber que tem 2 de cada um, ó, são 2, 2, 2, 2, 2, 2, que vai intercalado um em cima e um embaixo no cilindro. E temos também a chave seletora de magnetos, aí, como eu mostrei para vocês num dos primeiros slides. Direito, esquerdo, ambos, off e ligado. Quando ele está em direito, a gente consegue testar o magneto direito. Consegue depois testar o magneto do esquerdo. Coloca em ambos, então a gente testa ambos se ele está realmente com uma queda de tensão adequada conforme funciona o motor, isso vem prescrito já, né, do fabricante. E quando ele está em off, ele está então em terra, ele está aterrado totalmente, não passa nenhum circuito dentro dele. Combinado? O start quando ele está ligado realmente. Então aí as partes dele, né, que ele tem o platinado, tem as bobinas, tem a engrenagem distribuidora, o enrolamento, o bloco distribuidor, os condensadores, que também pode ser chamado de capacitor, nossas bobinas também, né?
os platinados, vários tipos de platinados, tem os rolamentos e o bloco distribuidor, nossas engrenagens. Beleza. E aí as velas, então, onde está toda aquela alta tensão, né, que é gerada pelo magneto, ela finalmente se transforma em centelha e aí precisa ser exatamente robusta o suficiente para poder trabalhar num ambiente meio hostil, né, porque tem altas pressões dentro da câmara, do cilindro, altas temperaturas de combustão. E a construção básica aí é um eletrodo central que é isolado por cerâmica e um ou mais eletrodos de massa. E esses eletrodos de massa estão aterrados no corpo metálico. E essa alta tensão, então, ela salta esse espaço, né, esse gap aí, criando uma centelha. E aí, primeiro, a gente tem a blindagem, né, que são velas blindadas, que são obrigatórias na aeronave. E elas têm uma carcaça metálica envolvendo completamente o conector. E aí, eles funcionam como uma gaiola de Faraday. Então, por quê? Porque a centelha, ela tem mais de 10.000 volts, que ela gera essa radiação de radiofrequência aqui. Sem a blindagem, ela causaria uma interferência severa nos rádios e equipamentos de navegação. Então, possivelmente, se não tivesse essa blindagem aí, poderia perder a comunicação toda vez que o motor disparasse uma centelha, né? E aí, no segundo fator aí, a gente tem a faixa de calor, que a vela ela precisa, uma vela fria, né, versus a vela quente, por exemplo. Isso não tem nada a ver aí com a temperatura da centelha, tá? Mas sim com o quão rápido a vela dissipa o calor no cabeçote, tá? Para o cabeçote. Então, uma vela fria, ela dissipa o calor rapidamente e é usada em motores de alta compressão e alta potência. Por quê? Porque se a ponta da vela ficar quente, pode causar uma pré-ignição. E a mistura inflama antes da centelha, causando danos sérios aí, né? Então, falha do motor, uma queda abrupta aí de RPM e pode não decolar. E uma vela quente, ela retém mais calor e é usada em motores de menor potência. E aí o objetivo, né, da vela quente é que ela possa manter a ponta quente o suficiente para poder queimar depósitos de carbono e óleo, evitando que a vela aí carbonize e falhe. E aí usar a vela errada pode danificar o motor, que é um erro muito comum até e também muito caro. A manutenção ela tem que ser crítica, né, e periódica, então tem que remover a vela, inspecionar a ponta, a cor, os depósitos, fazer a limpeza aí, geralmente limpa com querosene. E essas cores e os depósitos, elas dizem bastante pra gente sobre a saúde da combustão naquele cilindro. Então, a hora que a gente está fazendo ali a limpeza por jateamento, que tem um jato que a gente faz para poder fazer essa limpeza, a gente testa também eletricamente e ajusta a folga com precisão, tá? Um procedimento importante que é a rotação das velas. Então, as velas nas posições inferiores acumulam mais óleo e, além disso, ela devido aí à polaridade da descarga, uma vela sofre mais desgaste no eletrodo de massa e a outra no eletrodo central, né? Uma em cima e uma embaixo. E com isso, precisa ter esse rotacionamento das velas entre as posições superiores e inferiores para poder, entre os magnetos esquerdo e direito, para poder equalizar esse desgaste e prolongar a vida útil das velas significativamente. É como se a gente, por exemplo, mudasse também os pneus, que a gente tem que trocar ele, né? Quando vai mudar o pneu da frente, coloca o pneu da frente para trás, para poder
usar o de trás para frente, né, e coloca o novo atrás para poder ter essa vida longa, essa vida útil maior aí. É a mesma coisa das velas, a gente posiciona ela, muda de trás para do inferior pro superior e também muda essas configurações dentro do magneto, né? Essa cablagem dentro do magneto para poder ter essa vida útil maior. E temos então uma sincronização, né? O timing perfeito aí. Então a sincronização do sistema de ignição é um dos ajustes aí mais críticos que a gente pode fazer no motor e ela determina exatamente quando aquela centelha vai acontecer. E isso precisa ser perfeito para ter uma máxima performance dentro do cilindro e principalmente para evitar detonação, que pode sim destruir o motor rapidamente. Então o processo aí tem duas etapas, né? Tem o primeiro que é o sincronismo interno, feito com o magneto na bancada. Ajustamos aí a folga do platinado para que ele abra exatamente quando o motor magnético está na posição E-gap, que é aquela posição de máxima eficiência que a gente mencionou antes. E também, em segundo caso, a gente faz o sincronismo magneto-motor, que depois de instalar o magneto no motor, a gente gira ele na sua base de montagem até que o platinado abra no momento especificado pelo fabricante, que é, por exemplo, 25 graus antes do ponto morto superior, alinhando com as marcas de referência do Villabrequin e na polia da hélice. Então, a hora que a gente conecta ele certinho na parte do Villabrequin, com esses 25 graus antes do ponto morto, no primeiro cilindro, no cilindro 1, nós conseguimos aí perceber toda esse ciclo do motor em todos os motores, com ele funcionando da maneira correta. Tá, então garante aí, essa sincronização garante a centelha no momento exato, previne a detonação e máxima performance. E tem as ferramentas, né, que é o sincronizador de luzes e também ou também um multímetro. Tem até o micrômetro que a gente pode também usar para entender o ponto exato que ele deve estar posicionado com o Villabrequin. E aí o sincronismo interno, né, que essas fotos são que mostram aí ele na bancada fazendo esse sincronismo, que a gente marca, faz essa marquinha para poder saber se ele está realmente na posição correta. Então ajusta a folga do platinado, a abertura coincide com a posição E-gap do motor, o magneto gira no sincronismo, magneto motor, o magneto girando na base da montagem, o platinado abre no ponto especificado, né, pelo fabricante, e o alinhamento com as marcas no Villabrequin e polia. E aí o cheque dos magnetos, né? Aqui vocês podem ver na foto também que tem essas marquinhas exatas aí para ele poder rotacionar corretamente também com o distribuidor. E o cheque dos magnetos. Então a gente tem que fazer, todo piloto, né, antes de fazer o voo, antes de cada voo, ele tem esse teste que funciona, que é para perceber se o magneto está com a centelha correta, está realmente sincronizado com o motor, realmente o platinado está sincronizado com a saída da faísca correta. Então, com o motor funcionando aí numa RPM de teste, que é um motor já a 1500, por exemplo, num Cessna, geralmente a 1500 ou 1700 RPM, você move ele para both, né, naquela chave seletora, e aí você coloca ele no both e vai pro right, que é a parte da direita. Depois você volta pro both e depois você vai pro left. E aí você precisa entender. Quando você vai pro right, ele tem que ter uma queda normal entre 50 e 150 RPM, que nessa parte, por exemplo, se a gente coloca exatamente a 1700 RPM, a hora que a gente tá no both e vai pro left, a gente tem que entender ali que ele tem que ter uma queda até 1650 RPM, um normal, tá? E aí, quando ele atingir essa de 1650, a gente fala que o right, por exemplo, ou o left tá ok. Tem uma combustão mais lenta com uma vela, que é o menor eficiência e menor potência.
Se ele tem uma queda excessiva, mais de 150 mil RPM, é porque ele tem uma falha no motor. Não pode voar, tem que abortar voo e voltar para a mecânica. Se ele não tem nenhuma queda, é um perigo extremo, tá? Então a gente chama de hot mag, que é um magneto vivo. O fio P de aterramento pode estar rompido, o motor pode partir com uma chave off e o risco pode ser grave para o pessoal de solo, tá? Pode explodir, pode dar uma super ignição e explodir tudo. Correto. E aí a gente chega na parte elétrica hoje, que a gente fala do sistema de ignição dos motores a reação. E hoje está totalmente eletrônico, né? A gente tem aí o FADEC, que é o Fuel Authority Digital Engine. Temos vários tipos de gerações, né, do FADEC. Essa foto é uma das gerações, terceira geração dele. Então, ele é um sistema que representa uma revolução na relação aos magnetos que a gente acabou de estudar. Então, o conceito-chave dele é o Full Authority, ou seja, autoridade total. Ele é um sistema computadorizado que controla completamente todos os parâmetros do motor. Ele está bem na parte, se a gente passar para o próximo slide, o FADEC ele está junto com o motor, porque ele pega várias informações, então ele tem vários sensores, por exemplo, entre as turbinas para saber quanto de exaustão está saindo, qual a temperatura de exaustão, qual a temperatura aqui no compressor, qual a temperatura aqui também na câmara de combustão. Então ele está junto com o motor pegando todas essas informações, o N1, o N2, o ITT, o IGT, o EPR, a posição da manete, também está conectada com a parte dos aviônicos lá, com o piloto. Então ele está ali para controlar completamente todos os parâmetros do motor. Então ele não existe mais essa ligação mecânica direta entre a manete do piloto e o motor. O piloto ele move a manete, o FADEC ele interpreta aquilo como uma solicitação de empuxo e o sistema decide como atingir aquele empuxo da forma mais eficiente e segura possível, que aí a gente fala do fly-by-wire, tá? Então ele ajusta todo o combustível, ignição, geometria do compressor, tudo que é necessário para poder fazer o avião estar seguro dentro de um voo, tá? Relacionado ao motor. Então a arquitetura ela é toda baseada em redundância para garantir essa segurança. Então tem sensores, dezenas deles monitorando tudo em tempo real, a rotação dos eixos, as temperaturas como o ITT, o IGT, as pressões, a posição da manete. E temos também o EEC e o ECU, que é o cérebro aí do sistema, que é um computador digital com dois canais independentes e idênticos, que o canal A e o canal B. Então, se uma falha acontecer em um dos dois, o outro assume instantaneamente, sem nenhuma degradação de performance. E isso é uma redundância, tá? Então, ele está ali para pegar todas essas informações, tanto no canal 1 como no canal 2, eles pegam as mesmas informações, mas como o avião precisa ser redundante, ele tem esses dois canais. Caso um falha, temos todas as informações do mesmo jeito no outro canal. E aí é um pouco diferente, né, do motor a pistão, né, usa essa combustão contínua e autossustentável, né. A ignição não é contínua, então quando ele é usado em partida no solo, que é para iniciar a chama, e em voo, para poder prevenir e recuperar esse flame out que sai da exaustão, né, para poder assim, o flame out a gente já vai para a parte de motores em si, né? Então o flame out ele faz essa queima essa queima final aí do que está saindo da câmara de combustão e aproveita a rotação das turbinas, né? Porque quanto mais gás é queimado, mais pressão move, né? Mais pressão sai, e essas turbinas com mais pressões saindo vai rotacionar
com mais giros, e com isso vai ter essa propulsão melhor da nossa hélice. Então, quanto mais gira a turbina, mais gira a nossa hélice e mais empuxo a gente tem. Então, em voo aí o FADEC ele tá para prevenir também, então a chuva torrencial, uma turbulência severa, uma aproximação em baixa potência, e ele decide toda essa parte para fazer essa aproximação com baixa potência correta, com todas essas, com a combustão certa, prevenindo aí o motor não estar com a eficiência correta na hora de cada parte do voo, né? Então, primeiro, durante a partida no solo, para iniciar essa chama na câmara de combustão. Depois, em voo, que ele é acionado pelo piloto, em condições que podem levar a apagamento da chama, que é o que a gente chama também de flame out. E isso pode acontecer em chuva torrencial, turbulência severa ou durante aproximações em pouca ou baixa potência. E também tem uma diferença crítica, que as condições dentro da câmara de combustão de um jato são extremamente adversas, né? Então, você tem alta velocidade do fluxo de ar e um combustível menos volátil, que é o querosene. E por isso, você precisa de uma centelha de altíssima energia e não dá para usar um magneto aqui, né? Então, o sistema de descarga, a gente tem também de capacitivo, que é a caixa excitadora, ela recebe essa energia do sistema elétrico da aeronave, que é tipicamente 28 volts DC ou 115 volts, que converte essa energia e usa para poder carregar um ou mais capacitores de grande valor. E aí, quando atinge essa carga máxima, toda essa energia é descarregada de uma vez só em um pulso de potência massiva para a vela dentro da câmara de combustão. Então, os capacitores estão aí também para fazer essa junção dessa energia e mandar na hora exata para ter ignição suficiente dentro da vela para ter essa combustão correta. Então, temos também cabos de alta tensão, né, que são robustos e blindados, que conduzem esse pulso até as velas. Tem as velas ignitoras, que são componentes extremamente resistentes também, com eletrodos largos, projetados para sobreviver ao ambiente brutal da câmara de combustão, né, dentro desse motor a reação. E a centelha que eles produzem é muito mais intensa e quente do que a vela de motor a pistão. E aqui tem uma diferença, né, em números. Então, a energia liberada é medida em joules e é tipicamente entre 3 a 12 joules. E, por exemplo, a gente pode comparar isso com milijoules, que é um sistema de magneto. Então, o magneto tem milijoules. O motor a reação tem 3 a 12 joules. E é uma diferença de 1000 vezes a mais do que o magneto produz. Então, a manutenção ela tem que focar especialmente em inspeção visual das velas ignitoras, procurando erosão excessiva, trincas no isolador, ou até acúmulos de carbono também, que é verificar aí se a caixa, né, excitadora, ela está funcional e os cabos estão com integridade suficiente para poder mandar essa centelha aí, né, essa energia gigantesca para as velas. E quando você remove ou instala essas velas, precisa seguir os torques especificados que está rigorosamente no manual, tá? Para não danificar a vela ou a carcaça do motor. E aqui a gente tem uma diferença aí dos dois, né? Então, o motor a pistão tem a finalidade de iniciar a combustão a cada ciclo. O motor a reação, ele tem uma partida, né? E ele tem a partida e reacendimento em voo. E aí a frequência do magneto é contínua, né? Em alta frequência, sincronizada com a RPM. E no motor a reação, o FADEC faz esse intermitente apenas quando ativado. No gerador tem o magneto, né, que é mecânico autônomo, e tem para gerar essa energia temos a caixa excitadora, que é eletrônica, totalmente
componentes eletrônicos, com muitos capacitores lá para ajudar a pegar essa energia. E a energia é baixa, né, no motor a pistão, milijoules, no motor a reação é alta, com joules, né, 1000 vezes mais. O tipo de vela, o motor a pistão é o spark plug, no motor a reação é o igniter plug, e no motor a pistão a fonte de energia é o motor, e no motor a reação é elétrica, né, o sistema da aeronave. E também temos que falar da fiação, né, que ela é literalmente a espinha dorsal aí do sistema elétrico do motor. Ela conecta sensores e atuadores, unidades de controle, né, conecta tudo para poder fazer esse ligamento. E a seleção e instalação correta são absolutamente cruciais para poder ter a confiabilidade. Então, a seleção de fios, a gente tem que estar sempre ligado aí na bitola, tá? Que ela é baseada em corrente e comprimento. Então, ela é medida em AWG, que chama American Wire Gauge, e é escolhida baseada em 2 fatores. Então, a corrente que o circuito vai conduzir e o comprimento do fio, para poder, então, garantir que a queda de tensão não exceda os limites. Então, geralmente tem que ter uma queda de tensão aí de 2% para circuitos de 28 volts. O material mais comum é o cobre, e ele é revestido por estanho, prata ou níquel para resistir à corrosão e operar em altas temperaturas. Então, o material de isolamento, ele é bem crítico, porque ele precisa resistir a altas temperaturas, a abrasão e a contaminação por fluidos como o óleo e o combustível. A instalação deve seguir as melhores práticas detalhadas na circular de assessoramento, por exemplo, a AC, as ACs que vão ser direcionadas para vocês, e isso inclui a amarração correta dos chicotes, o que chamamos de lacing, respeitar os raios, né, de curvaturas mínimos, separação física de tubulações, de combustível e de oxigênio. Também tem os reparos de emergência, como as emendas, que a gente chama de splicing, que são extremamente aí críticos também e restritos, e só são permitidos em áreas não críticas, seguindo o procedimento aprovado. Os conectores em ambientes de motor, a gente usa conectores circulares robustos, geralmente seguindo especificação militares, como o MS, né, que é o Military Standard, e eles são projetados para poder sobreviver à vibração, extremas, altas temperaturas e também a contaminação por fluidos, tá? Eles permitem a conexão e desconexão rápida de componentes para manutenção, por exemplo, que chamam o Line Replaceable Units, tá bom? A ligação dos fios aos terminais, que são os pinos e os soquetes do conector, é feita majoritariamente por cripagem, que é um processo que usa essas ferramentas específicas para deformar o terminal sobre o fio condutor, criando uma conexão mecânica e elétrica extremamente confiável. E aí que está o ponto, tá? A cripagem é superior à solda em ambientes de alta vibração. E a inspeção visual de uma cripagem correta é um passo essencial da manutenção, tá bom? Lembrando sempre que a integridade de um sistema complexo como o FADEC, com todos os sensores, atuadores, canais redundantes, ele depende diretamente da qualidade de cada uma dessas conexões individuais, beleza? O sistema, né, de aterramento e proteção de circuitos tem 2 conceitos fundamentais para a segurança e funcionalidade do sistema elétrico. A gente tem o grounding e o bonding, que o grounding é o aterramento, que é usar aí estruturas metálicas da aeronave como condutor de retorno para a maioria dos circuitos elétricos. E isso é o que chamamos de sistema de fio único, ou retorno pela massa. Ao invés de ter um fio aí positivo e um fio negativo,
Para cada um do circuito, você tem só o positivo e o negativo retorna pela estrutura. Então a estrutura serve como um aterramento. E isso economiza uma quantidade massiva de peso e fiação. Então o grounding ele é simplesmente conectar o terminal negativo de um componente à estrutura. E o bounding, né, o bonding, que a gente pode chamar de ecopotencialização, é o processo de garantir continuidade elétrica entre todas as partes metálicas da aeronave, especialmente aquelas que podem ficar isoladas por juntas ou rolamentos. E aí, por exemplo, essas partes de juntas ou rolamentos são as superfícies de comando ou capotas do motor. E fazemos isso em com malhas metálicas flexíveis chamadas de bounding jumpers. Bounding jumpers, tá? O bounding ele serve para 3 propósitos críticos, que é o primeiro, ele previne o acúmulo de eletricidade estáticas, que poderia causar faíscas e interferência no rádio. O segundo é que ele fornece um caminho de faixa resistente para correntes de falha. Então, se houver por aí, por exemplo, um curto-circuito, a corrente precisa de um caminho de seguro de volta. E aí, como terceiro, tem a ajuda para dissipar essa energia de um raio pela estrutura da aeronave, se você, por exemplo, for atingido. Tá? A resistência de uma conexão de bounding deve ser extremamente baixa, tipicamente inferior a 0,003 ohms, que isso é praticamente zero, né? E a gente tem que também lembrar que tem um dispositivo de proteção de circuito, que a função primordial é proteger a fiação contra sobreaquecimento, risco de incêndio causado por uma sobrecarga, tá? Uma sobrecorrente, seja ela uma sobrecarga ou um curto-circuito. Os fusíveis que estão aí para poder, que é um elemento metálico famoso, eu sei que você já conhece, projetado para fundir e abrir o circuito se a corrente estiver excessiva, né? Se o valor nominal for alto, né? Se exceder o valor nominal. Então, eles são simples, confiáveis, né? Eles devem aí ser substituídos após atuarem. Os disjuntores, né, que estão para ser interruptores automáticos rearmáveis. Então, a tripulação ela pode tentar restaurar um circuito após um desarme, e a maioria desse tipo é o chip free, que você não consegue forçá-lo para permanecer fechado, né, durante uma condição de falha, por exemplo. E eles são usados em circuitos onde a sobrecarga pode ser transitória e onde a restauração do sistema pode ser necessária para segurança em voo, tá? E aqui a gente tem as funções, então temos o fusível, com elementos que se funde e abre o circuito. Ele é usado para sobrecarga, falha séria e não reenergizada. Temos os disjuntores, que é interruptor automático rearmável chip free, que é a sobrecarga transitória. Ele usa para sobrecarga transitória ou restauração necessária. E os protetores térmicos, que é a lâmina bimetálica em motores elétricos, que usa para superaquecimento e rearmam automaticamente. Beleza, pessoal, essa foi uma aula para pontuar as partes mais faladas aí na ANAC, tá? Se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber mais sobre a matéria, entre em contato comigo que eu estou à disposição de vocês, ok? Muito obrigada, até mais!